Opa! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo do canal. E no vídeo de hoje eu quero falar um pouco melhor sobre independência financeira durante esse período que eu vou investindo, né? A minha visão, quanto minha visão mudou quanto a isso, as ilusões que muitas das vezes vendem pra gente sobre independência, sobre liberdade financeira. Se você tem interesse nesse tipo de conteúdo, já esmaga o dedo no like, se inscreva no canal, pois aqui eu trago conteúdo semanalmente, né? Minha ideia aqui é trazer mesmo um pouco melhor sobre a minha experiência, sobre as minhas vivências em busca dos meus objetivos, de uma vida mais liberta ali financeiramente, não ser refém desse sistema. Enfim, se você tem interesse nesse tipo de conteúdo, já se inscreve aí e me ajuda a bater as minhas metas dos primeiros 200 inscritos. Fechado? Chega de enrolação e bora lá pro conteúdo. Então, como eu havia dito já inicialmente, né, hoje eu quero discutir, falar um pouco melhor aqui sobre independência financeira. Esse é um tema, é um ponto que todo mundo, quando começa a investir ali, todo mundo que começa a juntar sua grana, começa a estudar um pouco sobre investimento, é um tema que todo mundo pesquisa, entende, aprende e tudo mais. Só que por trás disso existe podemos dizer, muitas coisas que acabam nos atrapalhando e principalmente mentalmente, né? E o primeiro ponto que eu quero trazer para vocês aqui é algo que eu acredito muito forte, é que nesse mundo dos investimentos, esse mundo da nossa vida mesmo financeira de um modo geral, como a nossa visão, a nossa mentalidade acaba influenciando diretamente e muitas das vezes acaba nos atrapalhando. Eu invisto desde o ano de 2018, já cometi vários erros, já cometi vários acertos também, e é claro que nesse período, né, eu aprendi muito, tanto com os meus erros, tanto com os acertos, e a ideia é de compartilhar isso aqui com vocês, trazer isso aqui no canal para que vocês tenham um pouco melhor essa visão sobre o bastidor, porque é muito fácil eu chegar aqui e trazer para vocês, por exemplo, o que é a liberdade financeira, o que é a independência financeira, ler de, sei lá, de qualquer lugar, liberdade financeira é XYZ, beleza, show de bola. Só que muitas das vezes na prática ali, quando você está vivenciando mesmo, né, essa busca no dia a dia, não é bem assim que funciona. Se você já está nesse caminho, você sabe e entende bem o que eu quero dizer com isso. Mas vamos lá. Primeira coisa que eu queria trazer aqui para vocês e compartilhar sobre independência, liberdade financeira, toda essa questão, algo que mudou totalmente a minha vida, é ter clareza e ter a visão, qual é o objetivo, o que, que eu quero com a minha liberdade financeira, né? Para que eu estou juntando mais dinheiro? Para que eu quero mais dinheiro? Eu aqui no canal tem vídeos que eu falo dos meus investimentos, como por exemplo, fundos imobiliários, que me trazem uma renda passiva. Pô, legal, esse cenário é ideal, é lindo, coisa maravilhosa. Todo mundo, aquela ideia de ganhar dinheiro enquanto você dorme, isso é perfeito, mas para que eu estou buscando isso, sabe? Para que eu quero mais dinheiro? Eu comecei a entender e depois que eu tive clareza disso tudo, teve muitas coisas que a minha visão mudou muito quando eu fui buscar as respostas para isso, sabe? E quando eu comecei a investir, geralmente quando a gente está começando a investir, o que a gente faz, né? Eu vou lá na calculadora de juros compostos, vou ver quanto que eu preciso de dinheiro para eu ter uma renda todos os meses daquele dinheiro e tudo mais. E hoje eu acredito que isso seja uma certa ilusão, podemos dizer assim. E é claro que eu quero chegar no meu objetivo, eu quero ter uma quantidade de renda passiva dos meus investimentos. Sim, claro que eu quero, mas eu parei para analisar e tudo, como eu comecei no início do vídeo, né? O foco aqui é trazer um pouco melhor sobre visão, como você vê isso. E quando eu mudei essa visão, tudo mudou na minha vida financeira. Como assim, Luan? Primeiro ponto, mais leveza, mais tranquilidade, porque não existe uma linha de chegada. E muitas das vezes a gente está sempre em busca daquela linha de chegada. Então, ou seja, eu quero chegar no meu primeiro milhão, por exemplo. E você pode querer isso não é um problema. Mas a grande questão é quando a energia que você coloca para chegar nesse primeiro milhão, sabe? Então, isso é algo que vai acontecer com o período, vai acontecer com o passar do tempo. E quando eu mudei a minha visão e entendi que não existe uma linha de chegada, e sim um processo no qual eu posso dizer, né? Acho que eu posso trazer para exemplificar isso, é que é basicamente um estilo de vida que você vai precisar ter quando se trata de dinheiro, quando se trata de vida financeira, saca? E isso me trouxe muita clareza, leveza e facilidade para continuar o processo, até mesmo quando parece estar muito longe. Então, por exemplo, hoje, vamos dizer dessa forma, se você tem, eu tenho 20 mil reais, por exemplo. Cara, tu tem 20 mil reais, você sabe que para você viver de renda com 20 mil reais, isso está muito longe ainda, né? Dependendo do seu estilo de vida, mas acho que 100%, quase 100% das pessoas, viver ali com a renda de 20 mil reais dos investimentos ainda é muito pouco. Então, ou seja, quando você começa a colocar ali, né, toda a sua energia apenas nos números, isso fica muito mais doloroso, o processo fica muito mais demorado e a grande realidade que eu percebo é que não existe uma linha de chegada. Isso não vai existir. Por quê? Enquanto você tiver essa consciência, né, financeira, a roda ela vai precisar girar a vida toda, ela vai girar dessa forma. Como assim vai girar dessa forma, Luan? Você vai ter que ganhar, né, uma renda, então aqui está o que eu ganho, beleza. Eu preciso gastar. Opa, eu vou ter aqui para gastar mais. Não, eu preciso gastar menos do que eu ganho, beleza. Então, aqui a gente tem, né, nesse quadradinho aqui é quanto que eu ganho, aqui é quanto que eu gasto, ou seja, menos do que eu ganho. E agora o que eu vou precisar fazer? O que sobrar daqui, né, o dinheiro que eu tenho, podemos dizer, a mais, é o dinheiro que eu vou investir. E isso aqui, essa roda aqui, ela precisa girar
durante toda a sua vida financeira. Então, ou seja, enquanto você existir, essa lógica, isso aqui vai precisar existir para sempre. Só que muitas das vezes, né, isso me atrapalhou muito financeiramente, por isso que eu acredito que hoje, muito de liberdade financeira, a busca da independência financeira, ela existe, é uma certa ilusão. Por quê? Porque eu vou precisar fazer isso que eu faço hoje a minha vida toda. Então, se vai demorar um pouco mais, se vai demorar um pouco menos ou não, isso são outros fatores e muitas das vezes são coisas que eu não controlo. Então, eu preciso focar de fato no que eu controlo para eu conseguir atingir meus objetivos e atingir o estilo de vida que eu acredito que seja. Então, hoje eu percebo que o que mudou a visão, qual é a visão do Luan que mudou quanto à independência financeira, né? É basicamente entender e ter clareza o que é a independência financeira que eu busco, o que é que eu estou querendo, né, com a minha independência financeira, muito além dos números, né? Eu trouxe até alguns exemplos aqui, o que para mim faz parte da minha independência financeira, ou seja, eu tenho mais dinheiro que me gera mais resultados, mas esses resultados não são números, são mais poder de escolha. Isso para mim é incrível, né? Você ter poder de escolher, ou seja, hoje eu quero comer X coisa, hoje eu quero fazer Y coisa. Isso é a independência financeira, isso já está fazendo parte da sua independência financeira, da sua liberdade financeira. E hoje eu, falando da minha realidade hoje eu vivencio podemos dizer, micro aposentadorias que eu posso vivenciar graças às minhas escolhas ali financeiras, graças aos resultados que eu já tenho, o que eu venho conquistando dia após dia. E muitas das vezes, se a gente fosse falar isso com o Luan lá de 2 anos atrás, eu estaria inconformado, porque para mim o resultado só estaria quando eu chegasse no número X. E a grande realidade é que eu nem sei se eu vou chegar nesse número, essa que é a realidade, né? Então eu não sei o meu dia de amanhã, você também não sabe o que vai acontecer amanhã, você só sabe o que pode fazer no hoje, no agora. E o que eu posso fazer agora? Eu estou fazendo o melhor que eu posso para conseguir chegar nos meus objetivos e cada vez mais eu tenho mais poder de escolha, eu posso escolher fazer as coisas que eu gosto, que eu amo. Então hoje eu tenho uma empresa, essa empresa presta um tipo de serviço que eu gosto, né, do que eu faço. Se você não sabe, né, eu trabalho com criação de site, agora estou indo para o mundo das automações, enfim, mas eu sou meu patrão, eu gerencio o meu tempo, tenho liberdade de escolha, trabalho 100% online. Então, ou seja, isso são liberdades que eu vou tendo, construindo, e no final das contas eu percebo que não quando trata-se de liberdade financeira, muitas das vezes, mais uma vez, a gente fala de número, só que, no final das contas, tudo isso está ligado ao quê? Felicidade, a bem-estar, a saúde mental. Então, você precisa entender e achar tudo isso, porque não adianta você só ter números se você não tem todo um contexto que vai complementando da sua liberdade financeira. Tanto que se você parar para analisar, todo mundo conhece, ou até mesmo você vê em novela, em filme, enfim, o que quer que seja, pessoas que têm números, ou seja, aquela pessoa ela é milionária, ela tem muito dinheiro, ela tem muito isso, ela tem muito aquilo, tem um patrimônio grande, mas ela não tem felicidade, porque o foco só no número acaba trazendo isso. Então, ou seja, o que eu fiz para conseguir fazer com que o meu processo de liberdade financeira, de em busca da minha independência financeira, ele fosse, podemos dizer, diluído. Porque no final das contas, não daqui, sei lá, hoje eu tenho 32 anos, um exemplo, quando eu tiver 60 anos, eu não sei se eu vou ter 1 milhão, se eu vou ter 2 milhões, se eu vou ter 30 milhões, se eu vou ter 40 milhões, isso eu não sei. E muitas das vezes, essa ilusão de, calculadora de juros compostos, até mesmo grandes influências, você precisa de ter X para você viver, investe isso, você está sempre focado naquele número lá do final, para 30 anos, para 60 anos. E a realidade é que a gente não sabe nem se a gente vai chegar lá, e se de fato, quando a gente chegar lá, é isso que a gente vai precisar, o que a gente tem certeza? Eu tenho certeza do agora, e o que eu posso fazer agora para atingir meus objetivos, para atingir ali, né, os meus sonhos, enfim, o que eu quero é justamente achar aqui, isso aqui. Então eu percebo, né, e o meu objetivo aqui, de fato, com o canal é trazer muito conhecimento para vocês, mas também trazer muita clareza mental, porque é isso que vai guiar toda a sua vida financeira ao longo dos anos. E também, um ponto muito interessante é que você não vai atingir sua liberdade financeira amanhã. Eu não vou atingir minha liberdade financeira amanhã. Então, ou seja, coloque a sua energia aonde você tem que colocar. Coloque a sua energia onde de fato você precisa colocar. E aonde eu preciso colocar minha energia, né, falando sobre dinheiro que vai me gerar esse resultado? É nas minhas escolhas, fazendo ali de fato, sendo consciente financeiramente. Então, por exemplo, se eu ganho 10, eu vou gastar pelo menos só 6 ou 7, né, que seria o ideal, que aí eu consigo fazer sobrar dinheiro para eu conseguir investir, e essa roda, ela precisa rodar, ela precisa funcionar cada vez melhor. Vou te dar um exemplo, como é tão importante você focar no que de fato isso pode mudar o seu jogo, né? Eu sempre gostei muito do mundo dos investimentos, sempre estudei investimentos nesse período desses 5 anos e tudo mais, e esse ano de 2025, exclusivamente, está sendo um ano incrível na minha empresa, a minha empresa está crescendo bastante e tudo mais, mas o que eu vou te falar é o seguinte: durante vários anos, podemos dizer, durante os outros 4 anos que eu já invisto, nesses 4 anos, qual que era o meu foco? Aprender o investimento que traria resultado mais rápido, aprender o que, isso aqui está na moda agora, aquilo ali é bom, vou estudar, vou ver como é que é isso. Cara, isso é bom, legal, mas esse ano eu decidi focar 100% no meu negócio, porque eu entendi que
quanto mais dinheiro eu tenho, quanto mais renda eu consigo fazer com o meu trabalho, principalmente agora que eu sou novo, mais eu tenho dinheiro para conseguir investir, e quanto mais eu invisto, mais eu conquisto o quê? Eu não conquisto mais dinheiro, isso que é um ponto interessante, eu não conquisto mais números. O número ele acaba sendo uma consequência, eu conquisto isso aqui, ó, tem mais poder de escolha, eu faço o que eu amo, eu posso estar com quem eu gosto, eu tenho paz, eu consigo viajar. Isso para mim já é uma liberdade. Isso para mim já é uma liberdade financeira que remete, né? É uma cascata ali, tem vários pontos, sabe? Então eu queria trazer esse vídeo, eu quis trazer, né, esse vídeo para vocês, porque isso, eu demorei muito para aprender isso, e muitas das vezes eu estava colocando minha energia em apenas um número. Abrir minha conta na corretora, quanto que eu tenho hoje? Isso importa? Óbvio que importa. É óbvio que quanto que você tem hoje, você tá cada vez mais, você quer chegar mais perto dos seus objetivos. Mas aqui é um ponto muito importante. Encontre um sentido na sua vida muito além do número. Porque no final das contas, no fundo, os números são só números, e o que vai fazer sentido na tua vida é quando você faz as coisas que você ama, quando você tá com quem você gosta. Um outro ponto também que eu coloquei aqui, e isso pra mim é, cara, uma parada que principalmente dependendo da sua criação, de como é a sua família, que é ter paz, né? Porque muitas das vezes nós, homens e tudo mais, isso de um modo geral, tem muitas pressões que, pô, você precisa ter isso, você precisa prover família, precisa isso, então tu tem um monte de pressão. E uma das coisas que eu sinto que, cara, a liberdade financeira, o tanto de renda que eu tenho ali de forma passiva me traz é paz, né? Então, ou seja, isso é muito interessante. Eu quis compartilhar, quis trazer esse vídeo. É um tema até, podemos dizer, tem uma certa polêmica, um pouco polêmico sobre isso aqui e tudo mais. Mas, cara, de fato, quando tu acha sentido nisso, o processo fica muito mais leve, fica muito mais fácil. E hoje em dia a gente vive num mundo onde parece que tu tá sempre atrasado, mas tu não tá sempre atrasado. Então gasta energia e mais, né? Então hoje, só para você entender, trazendo mais clareza ainda do meu dia a dia, para que você consiga, para você entender, para você aplicar, se fizer sentido para você. Hoje eu tenho meu negócio de criação de site, como eu falei. Agora, nesse momento, eu estou começando a estudar para implementar aqui para os meus clientes a parte de automação. Então, ou seja, hoje eu coloco energia, de fato, no que vai me trazer mais resultado. E, de fato, aonde eu vejo mais sentido. E não simplesmente eu tenho que fazer mais dinheiro porque eu quero ganhar mais dinheiro. Não, não é isso. Eu faço mais dinheiro, e aqui eu trouxe para vocês também um pouco mais de exemplos, né? De como eu vivo minha liberdade financeira na prática. Tem até um livro que tá até ali atrás, ali, ó. Desse lado. Tá aqui, ó. Tá aqui. Tem Hábitos Atômicos do lado, que é o Trabalho 4 horas por semana, que o autor do livro fala o seguinte, né? Ele dá exemplos de microaposentadoria, que é basicamente o que você pode fazer para você vivenciar coisas que você vê vivenciando só lá na aposentadoria. Não, que é basicamente, e aqui eu trouxe um pouco melhor, de como eu vivo a minha liberdade financeira na prática todos os dias, né? Que é basicamente, eu trabalho com o que eu gosto, eu trabalho para mim. Então, ou seja, aqui, quando eu trabalho para mim, eu tenho, né, vai muito além só do ego de, eu trabalho para mim, eu sou meu patrão, eu tenho minha empresa. Aqui eu tenho o quê? Eu tenho poder de escolha e liberdade, que hoje eu trabalho 100% online. Esse vídeo está sendo gravado numa segunda-feira, 17 horas, e comecei a gravar 17 horas. Então, se eu trabalhasse num trabalho convencional CLT, por exemplo, eu não conseguiria gravar, sabe? Trabalho 100% online, faço exercícios regularmente, porque eu gosto disso também. Estou em constante evolução, consigo viajar, ajudo a minha mãe todos os meses. Então isso para mim é liberdade financeira. Consigo investir todos os meses também, sabe? Então assim, perdão. Então esse é um vídeo que fala sobre dinheiro, que fala sobre finanças, mas eu acho que o principal de tudo aqui que eu quero trazer e deixar para vocês é: encontre esse sentido para viver o seu sonho um pouco a cada dia. Porque no final das contas, não existe linha de chegada, números são apenas números. E mais, essa ideia de que muitas das vezes a sociedade, o sistema coloca na nossa mente que você vai se aposentar, vai trabalhar até ficar velho, e depois você não vai precisar mais trabalhar, você vai parar de trabalhar. De coração, eu não busco isso, tá? Eu acredito que você precisa estar em constante evolução, trabalhando constantemente. Até mesmo, é óbvio que talvez mais jovem você vai trabalhar menos, quando tiver mais velho você vai conseguir encontrando coisas que façam sentido para você, que você tenha amor, mas parar de trabalhar. Eu penso em nunca parar de trabalhar, de verdade, talvez trabalhar menos, mas eu penso em nunca parar de trabalhar, porque isso faz muito bem para a mente. Enfim, é um papo até mesmo para outro vídeo, mas o que eu quero deixar aqui para você é: encontre um sentido na sua vida para você viver o seu sonho a cada dia, muito além dos números. Entenda que o dinheiro, a liberdade financeira, pode te trazer muito mais do que simplesmente ter uma quantidade de número lá na sua conta. Mas não se esqueça que eu não estou dizendo que você não precisa de juntar mais dinheiro, pelo contrário, sim, você consegue, mas encontre o sentido para isso, mude a sua visão quanto a isso, para ficar mais leve, porque é um tijolinho por dia, é um passo de cada vez. Fechado? Se esse vídeo fez sentido para você, deixe seu like, esmaga o dedão aí no like e se inscreva no canal. Tamo junto, forte abraço, até o próximo vídeo. Valeu!